Então, o título da minha interlocução hoje com vocês é o ensino de história dos institutos federais, as possibilidades e os limites de rompimento com uma educação assistencial de conservação da pobreza, né? E aí, o que é que isso tem a ver com o nosso tema? O Brasil tem um passado que se faz muito presente, extremamente doloroso, sensível e injustificável, que é a conservação da pobreza dos brasileiros, mesmo em um país rico, uma das 15 maiores economias do mundo, mas que mantém a maioria do seu povo na pobreza, que gera uma violência estrutural. Em geral, a gente pensa na violência, apenas aquela violência, né, mais relacionada ao crime, mas a violência estrutural, em que as classes hegemônicas brasileiras submetem a nossa população, é uma violência estrutural fortíssima, que gera graves vulnerabilidades sociais e que essas mesmas classes hegemônicas se propõem a resolver com meras políticas assistencialistas. Quer dizer, no lugar de resolver os problemas estruturais do país, se cria políticas assistencialistas para tentar resolver problemas que são estruturais. Isso aconteceu no passado, desde o início do processo de colonização do nosso país, e isso permaneceu mesmo após o processo de independência e permanece nos dias de hoje. Bem, isso aí reverbera na questão educacional, porque se cria dualismos educacionais, né, que são característicos dessa sociedade classista em que nós vivemos, uma sociedade capitalista dividida em classes, em que há uma disputa desproporcional tanto entre as classes sociais como entre as classes, intraclasses sociais. Nós temos vários dualismos, nós temos escolas para os filhos dos ricos, nós temos escola para os filhos dos pobres. Nós temos uma formação voltada para a área técnica, uma educação voltada para a área propedêutica. Nós temos esses dualismos, eles são característicos dessa continuidade da violência estrutural, tá, dentro da nossa sociedade. Dessa forma, os institutos federais, né, o Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia, a sua origem também é uma origem assistencialista. Em 1909, essas escolas foram criadas com a nomenclatura, né, Escola dos Aprendizes Artífices, para tirar uma população das ruas, dar a eles uma escola gratuita de formação profissional a nível de primário, para que eles pudessem ter um emprego. Ou seja, essa era a única função. Com o passar do tempo, essas escolas aprendizes artífices, elas se tornaram escolas técnicas, que é a formação de estudantes de ensino médio para o mercado de trabalho. A partir de 2008, no segundo governo Lula, nós nos tornamos institutos federais de educação, ciência e tecnologia. Ou seja, a gente tem uma proposta de romper com esse assistencialismo a nível de ensino médio, né, as séries finais da educação básica, e nos tornar uma escola de referência, porque a partir daí nós nos tornamos multicamp. Por exemplo, eu trabalho no Instituto Federal do Rio Grande do Norte e nós temos 22 campi, tá? E nós saímos de ser uma escola inicialmente, né, primária, depois voltada para o ensino médio, tá, os anos finais da educação básica, e agora nós somos multimodais. Nós temos o ensino médio integrado, a educação profissional, científica e tecnológica, nós temos a educação de jovens e adultos, nós temos também turmas de subsequentes, que é para quem já terminou o ensino básico e vai fazer um curso técnico. Nós temos também várias pós-graduações. Nós temos agora, né, cursos de graduação, de licenciatura, nós temos cursos relacionados à especialização, curso de mestrado, curso de doutorado. Então, nós agora temos uma formação com uma escola de várias modalidades. E aí a gente fica, né? Onde entra o ensino de história nos institutos federais? Nós temos algumas possibilidades, né, consideradas bastante interessantes, porque a gente tem, no nosso instituto, uma grande liberdade de elaborar os nossos programas de trabalho na disciplina de história. Então, são os professores que se reúnem
dos vários campi para poder elaborar quais são os currículos, quais são os temas que deverão ser trabalhados. E a gente conseguiu sair de uma história cronológica, que até então havia, naquele momento, no currículo de história do nosso Instituto Federal, e passamos a trabalhar por eixos temáticos. E aí já encontramos um primeiro desafio. Os livros didáticos não trabalham no formato de eixos temáticos. Eles trabalham uma história cronológica, né? História geral, pegando para a história antiga, medieval, moderna e contemporânea, e história do Brasil, pegando a parte colônia, império e república. E aí a gente criou, né, esse nosso currículo a partir de eixos temáticos, mas nós não temos livros didáticos para poder trabalhar com eles em sala de aula. Ou a gente produz o nosso próprio material, ou a gente vai ter que recorrer a outras instâncias, trabalhar com materiais que estão disponíveis na internet. Uma outra questão também relacionada a isso é que nós passamos recentemente por uma reforma do ensino médio, que para muitos é uma contra-reforma, que tem como ideário, né, pelo menos é o que eles dizem, de trabalhar a interdisciplinaridade, de trabalhar disciplinas por área. No entanto, nós rejeitamos esse projeto dos institutos federais, porque, a nosso ver, esse tipo de interdisciplinaridade na reforma do ensino médio, que foi homologada pelo governo federal, ainda a partir do governo Temer e depois do governo Bolsonaro, eles trabalham uma interdisciplinaridade em que as disciplinas somem. E a gente tem uma visão de interdisciplinaridade que a gente pode fazer um trabalho interdisciplinar sem abandonar os aspectos teóricos e metodológicos das disciplinas. Um outro aspecto também relacionado ao ensino de história dos institutos federais é que muita gente considera, mesmo a gente já sendo um instituto federal, multimodal, multicamp, saindo da questão do mercado há muito tempo, muitos ainda consideram que a gente trabalha para o Deus mercado, quando, no entanto, a gente trabalha para o mundo do trabalho, para algo muito além das questões relacionadas apenas ao mercado. E isso aí a gente tem tentado conciliar no nosso currículo e nos conteúdos que são trabalhados, nas temáticas que são trabalhadas em sala de aula. E uma coisa também tem acontecido, galera, muito grande conosco, né, em intensidade talvez menor nos institutos federais, é que nós estamos sendo atacados na nossa cátedra. Querem nos calar, querem nos silenciar, dizer quais são os conteúdos que nós podemos trabalhar. Através de um falso revisionismo, né, que na realidade se traveste num negacionismo histórico, eles colocam lá que a gente não pode trabalhar uma história voltada para um conhecimento crítico em que o estudante possa compreender melhor a sociedade. Na visão deles, isso seria um dogmatismo. A gente sofre menos isso nos institutos federais porque o desempenho dos nossos estudantes nas Olimpíadas Científicas, inclusive na Olimpíada Nacional de História do Brasil, que é realizada por uma universidade aqui, a Unicamp, e o bom desempenho dos nossos estudantes no Exame Nacional de Ensino Médio, que é a principal porta de entrada, né, para as universidades no Brasil neste momento, os pais não têm muito o que questionar, porque a nossa instituição tem cumprido com os objetivos que estão estabelecidos. Forma um profissional com uma visão cidadã, tomando inclusive a vaga dos filhos das classes hegemônicas. Isso tem gerado uma tentativa de esvaziamento da nossa instituição, começando a diminuir as verbas que são utilizadas para o investimento nos institutos federais, né? E aí a gente tem que ter muito cuidado, né, ao trabalhar. Muitos professores passaram a estabelecer uma autocensura, mesmo muitas vezes sem receber reclamação dos pais, sem receber reclamação das coordenações das direções. Alguns professores estão deixando de trabalhar determinados conteúdos em sala de aula porque ficam com medo de depois ser perseguidos, porque é uma história que nós, professores da área de ciências humanas, e em especial da disciplina de história, a gente dogmatiza os estudantes, a gente doutrina os estudantes.
tá? Mostrar aos estudantes que tipo de sociedade a gente vive, né? De que o Instituto Federal hoje é uma instituição educacional para além de uma visão assistencialista, de colaborar, de possibilitar para que eles se tornem não só bons apertadores de parafuso, mas que tenham uma visão completa do mundo do trabalho, qual a sua inserção dentro da sociedade, o que significa aquele trabalho que ele vai exercer, tá? Então, a gente tem possibilidades interessantes de trabalhar o ensino de história, mas também nós temos tido muitos desafios no aspecto em que querem tolher o trabalho de historiador em sala de aula, tá? Felizmente, nós conseguimos, né, agora, eleger um governo que tem uma proposta progressista, que pensa para além dessas dicotomias, que não tem essa visão de perseguição aos professores, né? Porque é interessante que dizem que nós somos dogmáticos, que nós somos doutrinadores. Ora, mas quando os pais devem saber que tipo de escola ele está colocando. O nosso projeto político-pedagógico ele é bem claro, né? A teoria pedagógica que fundamenta a nossa instituição é o materialismo histórico-dialético. Então, a gente não está doutrinando, nós estamos na realidade, ao trabalhar o materialismo histórico-dialético em sala de aula, né? Ou até mesmo possibilitando ir para além dele, nós estamos cumprindo aquilo que está estabelecido no nosso projeto político-pedagógico. E aí eu deixo, né, para a gente ficar com maior espaço para o debate no final, eu deixo a pergunta que, na realidade, foi o meu título. É possível para o ensino de história dos institutos federais contribuir para o rompimento com a educação assistencial de conservação da pobreza no Brasil, de que a gente não eduque somente para ele ser um apertador de parafuso, de ter apenas uma formação para o mercado de trabalho, mas para que a gente possa romper com essa violência estrutural de permanência da conservação da pobreza do nosso país. Então, eu deixo essa pergunta para que a gente possa conversar, debater, discutir no momento após as apresentações, tá? Então, agradeço a todos, né? E fico aberto para as nossas interlocuções posteriores.